Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois do título estadual. O Cruzeiro já começou a preparação para o duelo de quarta-feira, jogo decisivo agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Problemas de ordem médica para o técnico Tite. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeirense ainda comemorando o título do Campeonato Mineiro. A vitória sobre o Atlético Mineiro. Primeira vitória do Cruzeiro sobre um time da Série A. Nesta temporada de 2026 e de quebra veio o título do Campeonato Estadual. E agora o pensamento é no Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro joga somente o Brasileirão agora até o início de abril, quando teremos a Copa Libertadores da América, o principal objetivo do Cruzeiro na temporada de 2026. Claro que o clima, o melhor possível depois de ganhar o título em cima do Atlético Mineiro, e o Cruzeiro agora pensando neste duelo diante do time do Flamengo. É o jogo de quarta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, hein? Estaremos lá no Maraca para contar todos os detalhes deste duelo, que tem arbitragem definida. Flávio Rodrigues de Souza, ele é de São Paulo, ele apita, e no VAR, Caio Max Augusto Vieira. O Flávio Rodrigues de Souza, em 2025, ele apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, 3-0, apitou aquele empate com o Atlético Mineiro, 0-0 pelo Brasileirão, apitou a vitória sobre o Bahia, o jogo lá em Salvador, vitória do Cruzeiro por 2-1, e ele também apitou o jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. O Cruzeiro fez 2-0 para cima do CRB. Foi essa a participação do Flávio Rodrigues de Souza. Em outros momentos até foi um árbitro bastante contestado. O Caio Max Augusto Vieira, que será o árbitro de vídeo, em 2025, ele, como árbitro de vídeo, esteve em Flamengo 0, Cruzeiro 0. De novo ele está em jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Foi aquele 0-0 no Maracanã. E também em Atlético 1, Cruzeiro 1, o jogo do Campeonato Brasileiro, que foi na Arena do bairro Califórnia. E depois, já em novembro, ele foi VAR na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio por 1-0. E também foi VAR naquela derrota do Cruzeiro com o time totalmente reserva diante do Santos, lá na Vila Belmiro. E, além disso, foi a VAR 2 em Atlético 0, Cruzeiro 2, aquele jogo da Copa do Brasil na Arena, no bairro Califórnia. É a arbitragem, então, para o duelo de quarta-feira no Maracanã. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro vai comparecer, a turma ali do Rio de Janeiro, mesmo sendo uma quarta-feira, 9h30 da noite. A expectativa é de que muitos cruzeirenses compareçam e que o Cruzeiro possa iniciar de vez uma recuperação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o foco agora, como eu disse, é o Brasileirão, porque o Cruzeiro precisa se reabilitar, né? São 2 pontos apenas em 12 possíveis e o Cruzeiro, por isso, está na zona de rebaixamento. Até a estreia na Copa Libertadores, o Cruzeiro vai ter o Flamengo nesta quarta, o Vasco no final de semana, depois no outro meio de semana o Atlético Paranaense em Curitiba, no outro final de semana o Santos no Mineirão, aí tem uma data FIFA e o campeonato é retomado em abril. O Cruzeiro enfrenta o Vitória no dia 1º de abril, essa data base ainda vai ser desmembrada pela CBF. Depois tem no dia 5 de abril, data base, o São Paulo fora de casa, e aí antes do Red Bull Bragantino, que é a data base de 12 de abril, tem a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lembrando que o sorteio será no dia 19 de março e vamos acompanhar todos os detalhes diretamente de Assunção. Estaremos lá, também a Tainara Amaral do Central da Toca, para a gente trazer todos os detalhes aí de qual grupo o Cruzeiro terá
na Copa Libertadores de 2026. O pensamento agora é o Flamengo. O Cruzeiro se representou hoje e o clube informou 2 problemas de ordem médica. 2 baixas aí no Cruzeiro. Um titular, Lucas Romero, e um reserva, que vinha entrando bem, o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro informa que o volante Lucas Romero sofreu uma fratura na costela esquerda, proveniente de um trauma sofrido aos 36 minutos do primeiro tempo da final do Campeonato Mineiro, nesse domingo no Mineirão. Já o atacante Bruno Rodrigues foi diagnosticado com estiramento muscular na coxa direita em exames realizados nesta segunda-feira. Em ambos os casos, o tratamento indicado é conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O lance do Romero foi em que ele teve uma dividida ali e caiu. O jogador continuou normalmente, sangue ali quente, né? E reclamou de um incômodo hoje, passou por exame e veio essa fratura na costela. Tempo de recuperação, entre 3 e 4 semanas. Pode voltar um pouco antes, vai depender, claro, da evolução aí no dia a dia, talvez até um pouquinho antes desse período de 3 semanas, mas a princípio 3 a 4 semanas. O Bruno Rodrigues, um estiramento considerado leve, 2 semanas aí aproximadamente para retorno aos gramados, dependendo também, pode retornar antes, já fazendo tratamento, e aí vamos ver o que o Tite vai fazer. O Cruzeiro se representou hoje, amanhã à tarde tem o último treinamento e depois a viagem para o Rio de Janeiro. Amanhã à tarde ele define o time que encara o Flamengo no Maracanã. E agora, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Lucas Romero, uma fratura na costela. Então, já é uma baixa também. Bruno Rodrigues, que é uma opção ali para o setor de ataque, o estiramento muscular na coxa direita. Logo na reapresentação, jogadores já ficando no Departamento de Saúde e Performance do clube. E eu apurei que ontem quem atuou os 90 minutos contra o Atlético fizeram trabalhos internos, mas serão reavaliados. Então, muito dificilmente o técnico Tite vai ter a opção, ou pelo menos de repetir a mesma formação que ele vem utilizando nos últimos jogos. Vidalba deixa ontem o Mineirão sentindo dores na perna. Ontem o título deixou também algumas marcas, né, extra-campo, e vocês vão comentar durante toda a programação, mas numa reapresentação já baixas por compromisso de quarta, lembrando, Cirilo, 9h30 contra o Flamengo, o Cruzeiro que teve, né, até então nenhum resultado positivo no Brasileiro, derrota para o Botafogo, derrota para o Curitiba, empate contra o Mirassol e empate também contra o Corinthians. Lucas Romero, um dos atletas que mais atuaram durante toda a temporada, é baixa neste momento, Cirilo. Cruzeiro informando, Edu, que o Romero sofreu um trauma no primeiro tempo, 36 minutos, o Cruzeiro diz que foi o tempo desse trauma, né, que ele sentiu ainda no primeiro tempo, que ele sofreu no primeiro tempo, e aí tem essa situação médica que o deixa fora do jogo, e o Bruno Rodrigues com um problema muscular. Estamos falando de 2 atletas, mas juntando todos os outros na conversa, muito difícil que depois de uma final o Tite repita o time contra o Flamengo na quarta-feira, né, Edu? Foi muito desgastante, né, Cirilo? Mas, cara... Assim, agora é impossível, porque o Romero tá fora mesmo. Mas mesmo que tivesse à disposição, física, clinicamente falando, era muito difícil, né? Sem dúvida. Mas o Romero é um desfalque pesadíssimo, né? Gigante. O Romero, pra mim, é um dos pilares desse Cruzeiro. Não só do Tite, mas do Leonardo Jardim também, né? Tá jogando muita bola. O Romero, eu posso estar equivocado, o Rubinho estava lá, você também. Acho que foi num lance, numa disputa de bola no alto com o Igor Gomes. No primeiro tempo ainda. Que ele cai, sente, mas impressionante, o cara me quebra a costela e segue o jogo inteiro, né? E ainda participa da briga depois que é incrível o Romero, impressionante. Mas é um cara que vai fazer muita falta. O Vidalba a gente não sabe o tamanho da preocupação em relação ao zagueiro, mas é torcer para ele estar presente, porque o Vidalba trouxe uma consistência que a defesa do Cruzeiro não vinha tendo, até o retorno dele depois daquela lesão. E quanto ao Bruno Rodrigues, ô Cirilo,
é torcer pela recuperação, mas é algo que a gente já falava, né? Quando o Cruzeiro contratou, do Bruno Rodrigues, conviver com lesões, dessa preocupação. Tomara que seja algo mais leve e que o Bruno esteja apto o quanto antes. Mas o Tite, independentemente do Romero, como você disse, já era esperado algum tipo de mexida por conta de desgaste. O próprio Gerson, ele ia sair naquele momento. Aí o Tite estica um pouquinho mais e ele acaba participando da jogada na tabelinha com o Matheus Pereira pelo lado esquerdo. Mas imagino que fosse algo programado. O Gerson passou a semana inteira em tratamento no joelho. Como é que eu vou jogar o Tite? É algo que já está programado. Deixa eu fazer a mexida. E ele viu que começou a fluir, ele falou, espera mais um pouquinho. E valeu a pena a espera. O tempo que o Gerson ficou a mais em campo foi suficiente. E foi justamente no momento. Exatamente, foi suficiente para o Cruzeiro construir a jogada pelo lado esquerdo e o gol do Caio Jorge. Mas agora é aguardar, Cirilo. O primeiro jogo após uma conquista, ele é sempre rodeado de expectativa para saber como que vai ser a postura do time, o desempenho dos atletas. O bom disso é que o adversário também está vindo de uma conquista. O adversário também está vindo de um jogo desgastante. Então as duas equipes estão em pé de igualdade física, emocional, e vai ser um grande jogo. Acho que talvez o grande jogo da rodada, por tudo que envolve, por tudo que está habitando esse entorno de Flamengo e Cruzeiro. Leonardo Jardim, ex-clube, um jogo que teve um peso no ano passado, o Flamengo não conseguiu vencer o Cruzeiro, vai ser um jogaço. Rubem Júnior, preparação mesmo pro jogo, assim, muito curta, né? Um treino, basicamente, pra viagem e pra esse desafio contra o Flamengo, né? Hoje, trabalho interno, aí a gente começa já a cogitar o substituto aí pro Lucas Romero, que vem numa sequência pesada. Ele fez 11 jogos até então nesta temporada. E você pode se recordar também, né, Cirilo, que o Matheus Henrique já fez essa função de primeiro volante. Ele briga com o Wallace e o próprio Murilo Hickman. E tem a opção do Lucas Silva fazer também a função. Mas fica aí entre o Matheus Henrique e também o Hickman. Hoje, pelo desgaste, trabalhos internos, nada de time. Fato é que o Cruzeiro briga, né? E luta contra o tempo no Campeonato Brasileiro, precisa pontuar. Então, o time forte. E amanhã finaliza a preparação e com essa interrogação: quem vai para a vaga do Lucas? Se é o Matheus Henrique? Se é o Hickman? Se é o Wallace? Lembrando, o Wallace fez apenas uma partida nesta temporada. A dúvida que surge, mas hoje não só, né, um dia de comemoração na toca para dirigente, para staff, para a turma que trabalha ali nos bastidores, mas já de muito trabalho cogitando o jogo contra o Flamengo, lembrando, na quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Matheus Henrique é o mais cotado para a vaga aí do Lucas Romero. Rubem Júnior, mais Cruzeiro. Para fazer um balanço até então, né, da temporada, e ontem, e vocês vão comentar a respeito do que disse o Pedro Lourenço, também toda a direção do Cruzeiro, desse início de temporada, né? No Campeonato Estadual foram 11 jogos com 8 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. No Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas para o Botafogo, também para o Coritiba, 2 empates para o Mirassol e também para o Corinthians, e a manutenção da comissão técnica, não só a manutenção, né, que isso foi muito discutido durante todo o ano, e ontem a afirmação da diretoria do Cruzeiro dando todo o respaldo para a comissão técnica. Existe a possibilidade também para essa sequência de dar um revezamento dependendo do resultado que o Cruzeiro pode ter contra o Flamengo. Depois tem o Vasco no próximo final de semana no Gigante da Pampulha. Teve uma sequência com a mesma formação, com a mesma, né, escalação de jogo para jogo. Por isso, agora é momento do Departamento de Saúde e Performance reavaliar esses jogadores, além do Lucas Romero e também do Bruno Rodrigues. Fica a dúvida com relação ao Vidalba. Se não der para o Vidalba, vai o João Marcelo para o setor, mas amanhã o Cruzeiro finalizando a preparação para o jogo contra o Flamengo no Maraca.